Sabe o maior problema do desarmamento? Ele é um estímulo à covardia. Primeiro, o governo retira as nossas armas. Depois, ele diz, não reaja. Por isso vemos mulheres em plena luz do dia, sendo assaltados nas ruas de nosso país. E ninguém faz nada. É que reagir, se defender, se tornou irresponsabilidade. E assim, por meio de uma canetada estatal, a covardia se tornou virtude. Você acha que homens doutrinados desde cedo a aceitar que bandidos nos roubem, que criminosos nos coloquem no estado de pavor, você acha que pessoas que não enfrentam nem mesmo ladrões de galinha vão lutar contra um governo quando esse governo se torna opressor? Talvez isso explique por que nos tornamos tão passivos diante dos desmandos de prefeitos e governadores, que proíbem nossos direitos mais básicos, como se sentar numa praça, andar na praia e cultuar o nosso Deus de maneira livre, sem embaraços. Ah, mas é em nome da pandemia, é em nome da ciência que os nossos direitos estão sendo arrancados. Ciência? A ciência da OMS, que tem um diretor comunista acusado de ocultar 3 epidemias de cólera em seu país? A ciência desse diretor da OMS, que elogiou a China, mesmo depois de o país comunista fingir que não havia corona algum, fingir que não havia vírus nenhum e sumir com os jornalistas que alertavam sobre o perigo. Ciência, essa que está mais perdido que cego em tiroteio, que às 11h59 diz, não usem máscara, e à meia-noite muda de ideia. Essa ciência que afirmou que pacientes assintomáticos transmitiam o vírus e logo em seguida voltou atrás? Que ciência? A do Dória? Que recusou durante muito tempo a flexibilização da quarentena, alegando que havia muitas mortes ainda. Mas no dia que São Paulo teve o segundo pior dia de mortes desde a quarentena, ele flexibilizou a quarentena. É essa ciência que você está defendendo? Ou a ciência do Iamarino, que previu 1 milhão de mortes até o mês de agosto? O que a gente vê pela frente aqui é 1 milhão de pessoas mortas, ou mais, até o final de agosto. Que ciência? Foi essa ciência que influenciou os prefeitos e governadores a adotarem medidas estúpidas durante a flexibilização da quarentena? Medidas irracionais como experimentar uma roupa na loja está proibido, mas você pode ir para casa, experimentar na sua casa e trazer a roupa. Quem sabe o vírus deve morrer durante o caminho. Foi essa ciência que influenciou os prefeitos a baixarem toque de recolher? Qual a base científica para isso? Será que o vírus tem horário para circular? Que ciência é essa que diz se aglomerar no metrô, no mercado, no banco, está liberado, mas se aglomerar na igreja, em academias, em salões de beleza, no restaurante, está proibido? Qual a base científica para dizer que somente no mercado já não é o suficiente para contaminar todo mundo? Será que na fila dos frios o vírus não te atinge porque o vírus tem rejeição à lactose? Será que naqueles metrôs lotados o vírus não chega porque o vírus tem rejeição à suvaqueira? Foi essa ciência que influenciou os prefeitos a reabrirem os comércios em horários reduzidos? Assim, aquela pessoa que poderia ir ao comércio de manhã, agora ela vai se aglomerar à tarde. Isso é o quê? Canalice ou jumentice? Devemos voltar a aprender a ser homens. E homens lutam. Homens protegem os seus. Homens lutam pela sua casa e pelo seu país. O prefeito de Los Angeles baniu demonstrações com fogos de artifício. A alegação? Se prevenir contra o Covid. E os americanos responderam assim: eu oro que Deus levante trabalhadores com coragem para lutar pelo seu direito mais básico, de trazer o pão para casa. Afinal de contas, qualquer pai de família que faz isso tem no seu trabalho um serviço essencial. Que líderes cristãos lutem pelo direito garantido na Constituição de cultuar a Deus sem embaraços. Sim, o Estado não pode criar nenhum embaraço para que nós cultuemos o nosso Deus. Pois se um jornalista pode ir para uma redação lotada e abrir a boca para falar mentiras, por que um líder cristão não pode ir para o seu púlpito com a sua comunidade para pregar a verdade? Portanto, povo brasileiro de bem, reaja.